E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver como nós calculamos a soma dos n primeiro termos de uma progressão geométrica. Então, vamos supor que nós temos uma progressão geométrica. Nós queremos saber somar todos os termos até o enésimo termo. E é isso que a gente vai ver como que a gente faz. Nós vamos ver neste vídeo dois possíveis casos. O caso especial em que Q, ou seja, a razão da PG é igual a 1. E outro caso em que é diferente de 1. Primeiro vamos ver esse daí, em que a razão é igual a 1. Bom, nesse caso que a razão é igual a 1, como a gente sabe, vamos supor que nós temos aqui a PG A1, A2, A3 e assim por diante até o AN. Bom, para o A1 para chegar no A2, a gente tem que multiplicar pela razão, ou seja, nós vamos multiplicar por 1. A mesma coisa do A2 para o A3, nós vamos multiplicar por 1. E a mesma coisa de um termo para chegar no próximo, a gente vai ter que multiplicar pela razão. Mas no caso, a razão é 1. Então, multiplicando por 1, dá na mesma coisa. Ou seja, todos os termos da PG são iguais. Então, o que a gente pode ver? Qual que vai ser a soma dos n primeiros termos? Bom, isso seria A1 mais A2 mais A3 até chegar no AN. Porém, todos esses termos são iguais. Por quê? A razão é 1, então multiplicando por 1 dá na mesma. Então todos os termos dessa PG são iguais. Então nós podemos dizer, por exemplo, vamos dizer aqui, A1 é igual a 2, o que é igual a 3, o que é igual assim por diante até chegar no AN. Todos os termos da PG são iguais. Então nós podemos escrever isso daqui como sendo A1 mais A1 mais A1, assim por diante, e A1, ou seja, todos aqui os n termos são iguais. Então nós temos aqui n termos que são iguais, ou seja, n A1. Então, aqui que a gente pode perceber, isso intuitivamente, que a soma dos n primeiros termos vai ser n vezes A1. Por que isso é verdade? Bom, todos os termos são iguais. Então, na hora que a gente soma todos os termos, a gente está somando o A1 n vezes, certo? Aqui, nós fizemos a soma do A1 até o AN. Todos os termos são iguais ao A1. Então, nós estamos somando o A1 n vezes. Então, a soma dos n primeiros termos é n vezes A1. Isso, de novo, para o caso em que a razão é igual a 1. Então, vamos ver um exemplo bem básico. Essa situação da razão igual a 1 é bem básica. Vamos ver que nós temos a PG 3, 3, 3, 3, 3, assim por diante. Vamos ver que nós queremos saber a soma desses primeiros termos aqui, ó. Desses 4 primeiros. Dos 4 primeiros. Então a gente quer saber a soma dos n primeiros termos. Dos 4 primeiros termos. Bom, não vamos usar essa equação aqui primeiro. Vamos fazer manualmente mesmo. Vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. E agora usando a equação, a soma dos 4 primeiros termos vai ser o A1 é 3, vezes n. No caso, n é igual a 4, certo? Quantos termos nós estamos somando? 4, então o n é igual a 4. Então 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 12. Ou seja, isso é válido porque, como a razão é 1, todos os termos são iguais. Então, nós estamos somando o mesmo termo n vezes. Então, esse é o caso em que a razão é igual a 1. Agora, vamos ver o caso em que a razão é diferente de 1. Então, vamos lá. O caso em que a razão é diferente de 1. Esse caso não vai ser tão simples. Então, nós vamos aqui deduzir a equação que é usada nesse caso. Então, de onde que a gente vai partir? Bom, vamos partir do que realmente é a soma dos n primeiros termos. Bom, a Sn, a soma dos n primeiros, vai ser o A1 mais o A2 mais o A3, assim por diante, até chegar no AN-1 e no AN. Certo? O AN é o último termo, né, que a gente vai somar, porque a gente está somando até o enésimo termo. O termo que vem antes é o A com índice
com um índice a menos, ou seja, A com índice n menos 1. E agora, nós vamos manipular isso até nós conseguirmos chegar a uma equação que nos dá a soma dos n primeiros termos. E o que a gente vai fazer? Bom, vamos multiplicar os dois lados por quê? Por quê? Ou seja, pela razão. Vamos multiplicar este lado pela razão. E aqui também nós vamos multiplicar pela razão. Então, nós vamos ficar aqui. Q vezes Sn é igual a... Bom, a todos os termos, nós vamos colocar a razão. Certo? Aqui fazendo distributiva, todos os termos vão ficar multiplicados pela razão. Então, aqui vai ficar A1 vezes a razão, mais A2 vezes a razão, mais A3 vezes a razão, mais até o A, n-1 vezes a razão, mais A, o n vezes a razão. Agora, perceba o seguinte. A1 vezes a razão é o A2. Certo? Para um número, para a gente chegar no da frente, nós multiplicamos pela razão. Se eu tenho um A1 e eu multiplico pela razão, eu chego no A2. A mesma coisa aqui. O A2 vezes a razão, eu vou chegar no A3. O A3 eu multiplico pela razão, eu vou chegar no A4. E o AN-1 eu multiplico pelo quê? Eu vou chegar no da frente. O AN-1 eu multiplico pela razão, eu vou chegar no AN, que é o termo da frente. AN. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos subtrair a soma dos n primeiros termos dos dois lados. Vamos subtrair dos dois lados, ou seja, aqui nós vamos ficar com Q vezes Sn, que é o que a gente já tinha, menos Sn. Bom, uma equação que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Vamos subtrair Sn, ou seja, a soma dos n primeiros termos dos dois lados. Isso é uma manipulação matemática que nós estamos fazendo para descobrirmos a equação que a gente quer. Então, vamos subtrair Sn dos dois lados. Então, isso vai ficar, bom, no lugar de A1 vezes Q, eu já vou colocar A2, a mesma coisa para os outros termos. Então, vai ficar o A2 mais o A3 mais o A4, assim por diante, até chegar no AN mais o AN vezes Q. Agora, a gente vai subtrair, como eu disse, Sn dos dois lados. Em vez de colocar Sn, eu vou colocar os termos separados. Né? O que é Sn? Sn é a soma dos n primeiros termos, ou seja, A1 mais A2 mais A3. Ou seja, se eu estou subtraindo Sn, nós vamos ficar com menos A1, menos A2, menos A3, e assim por diante até chegar no menos AN. Então aqui vai ficar menos A1, menos A2, menos A3, menos A4, assim por diante, até a gente chegar no menos AN. E o que a gente pode perceber aqui? O A2 cancela com menos A2. O A3 cancela com menos A3. O A4 cancela com menos A4. E tudo que está do A4 até o AN vai se cancelar. Porque aqui nós estamos somando A2, A3, A4 até chegar no AN. E aqui nós estamos subtraindo A2, A3, A4 até chegar no AN. Então aqui nós estamos somando, aqui nós estamos subtraindo e tudo isso vai se cancelar. Então tudo que está aqui no meio das reticências que está entre o A4 e o AN vai ser subtraído até o AN cancelar com a AN. Então tudo somando A2 mais A3 mais A4 até chegar no AN vai ser cancelado com menos A2, menos A3, menos A4 até chegar no menos AN. Tudo isso vai cancelar. E o que vai sobrar? Vai sobrar AN vezes Q menos A1. Então, vamos aqui deste lado, lado esquerdo, vamos colocar em evidência o Sn. Certo? Nós temos aqui o Sn nos dois monômios aqui. Vamos colocar em evidência. Então, vai ficar Sn que multiplica Q menos 1. Certo? Colocando em evidência. Sn vezes Q dividido por Sn sobra Q. E Sn dividido por Sn sobra 1. Isso é igual a AN vezes Q menos A1. E agora o que nós vamos fazer? Vamos dividir os dois lados por Q menos 1. Como se a gente passasse para o outro lado dividindo. Então, Sn, se lembre de que isso é o que a gente quer descobrir. Lembre-se de que é isso que a gente quer descobrir. O Sn, a soma dos n primeiros termos. Então, nós já estamos isolando. Isso vai ser igual a AN, que multiplica Q, menos A1,
dividido por Q menos 1. E isso, vamos mexer mais um pouco. Lembrando lá de PG, no nosso primeiro vídeo de PG, o termo geral é AN, o que é igual a A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, no lugar de AN, eu vou colocar isso daqui. Então, isso daqui vai ser igual a... No lugar de AN, eu vou colocar A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, A1 vezes a razão elevado a N menos 1. E isso daqui é o AN, certo? E já tinha aqui um Q multiplicando. Então, isso daqui, no lugar daquilo, eu coloquei isso daqui. Já tinha a razão multiplicando, menos A1, dividido por Q menos 1. Isso aqui é igual a... Bom, o que a gente vai perceber aqui? Isso aqui vai ficar A1, que multiplica a razão, menos A1, dividido por Q menos 1. Por quê? Bom, Q elevado a N menos 1 multiplicado por Q, esse Q está elevado a 1, certo? Potências de mesma base multiplicadas, nós somamos o expoente. N menos 1 mais 1, o menos 1 cancela com mais 1, sobra N. Então, isso daqui é A1 vezes Q elevado a N, menos A1 sobre Q menos 1. Vamos colocar o A1 em evidência. Isso vai ficar como A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. E esta é a equação que nós estávamos procurando. Esta é a equação que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma PG. E lembrando, isso daqui é válido para quando Q é diferente de 1. Quando Q é igual a 1, nós usamos a outra equação que nós chegamos, n vezes A1. Aqui é só para o caso em que a razão é diferente de 1. Tanto é que se fosse igual a 1, embaixo daria 1 menos 1, que é 0. Não pode ter 0 no denominador. Como nós vimos também no vídeo de curiosidades do Isso é Genial, por que não se divide por 0? Então, esta é a equação que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma PG. Talvez você encontre isso daqui trocado. 1 menos Q elevado a N e 1 menos Q. Só que dá na mesma, certo? Nós estamos invertendo em cima e embaixo, né? Uma subtração por 1 vai dar na mesma, certo? Então, esta é a equação que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma PG. E só para nós fazermos um exercício. Uma soma básica para nós vermos como essa equação é verdade. Vamos pegar uma PG simples. 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Nós queremos saber a soma dos, vamos dizer, 3 primeiros termos. Então, n é igual a 3, certo? O que nós queremos saber é S3, ou seja, a soma dos 3 primeiros termos. Bom, se a gente faz manualmente, a gente sabe que vai dar 1 mais 2 é 3, mais 4, 7. Agora, vamos fazer usando a equação que nós descobrimos para ver se o resultado bate. E tem que bater, certo? Porque nós deduzimos isso matematicamente sem cometer erros. Então, o A1, o que a gente vai fazer? A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, como que a gente vai ficar? O A1 é quanto? O A1 é 1, certo? Que multiplica. A razão é quanto? A razão aqui no caso é igual a 2, certo? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 e assim por diante. A razão é 2. Então vai ser 2 elevado a 3, né? Porque o n é igual a 3, nós estamos somando os 3 primeiros termos, menos 1, dividido pela razão que é 2, menos 1. Isso vai ser igual a multiplicar por 1, dá na mesma. Embaixo, vai 2 menos 1, isso daqui é 1. Dividir por 1 não muda nada. Então, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2, isso é 8. 8 menos 1, 7. Então, nós podemos ver que a nossa equação está certa. Então, é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.